Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo a esta conversa ao vivo no espaço online de hoje. Nós vamos falar a respeito de alguns aspectos jurídicos, alguns aspectos legais em torno do casamento. Quem está aqui conosco é uma especialista no assunto, doutora Ivone Zegger, ela que é uma advogada especializada em direito de família e também herança. Doutora Ivone, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada a você, muito feliz pelo convite. Doutora Ivone, essa questão em torno do casamento, essa questão em torno dos direitos de família, sempre suscitam muitas dúvidas da população. Hoje em dia, no que diz respeito ao nosso tema central, qual que é a dúvida principal da população? Eu acho que a dúvida, eu não diria a dúvida, mas realmente existe um número grande de sensações, de informações que muitas vezes a população não tem. E eu diria que em relação ao casamento, as pessoas perguntam qual é o melhor regime de bens para que eu possa estar tranquilo ou tranquila e sossegada e não ter problema no futuro. Eu acho que essa é uma grande questão. E se você me permitir, eu já vou responder essa questão que eu acho muito importante. Os regimes de bens, antes de mais nada, nós precisamos saber que eles são em pelo menos 5. Hoje você tem, se você não se manifesta qual é o regime que você quer quando você vai se casar, você vai ter o regime da comunhão parcial de bens. Automaticamente? Automaticamente. E depois eu vou explicar rapidamente o que significa cada uma delas. Automaticamente, comunhão parcial de bens. Se você quiser escolher, você combina com sua noiva, com seu noivo, seu namorado, namorada, e vocês escolhem muito bem. Nós queremos ter comunhão total de bens. Esse é um outro regime de bens. Ou a separação total de bens para aqueles maiores, atualmente maiores de 70 anos, obrigatoriamente você deve se casar, se casar, pelo regime da separação obrigatória de bens. Significa que você não pode escolher. Você é obrigado, se tiver mais de 70 anos, o que no passado eu diria em torno de 1 ano e meio, quando a nova lei, essa nova modificação entrou em vigor, era 60, hoje você tem 70 anos. E depois um outro, que é comunhão final dos aquestos. É um nome meio chatinho, mas depois eu também posso explicar para vocês o que significa. Doutora, nós temos algumas perguntas que vieram das ruas, algumas que tratam de temas importantes também com relação a essa questão dos aspectos legais em torno do casamento. Vamos à primeira questão. Pelo que eu já ouvi falar, quando o ex-marido está desempregado e a esposa trabalha, ela é obrigada a pagar uma pensão para esse ex-marido. Então eu gostaria de saber se isso é verídico. Isso é bem polêmico, não? Isso é bem polêmico, mas eu gostaria de comentar com essa nossa internauta, nossa amiga, dizer o seguinte: essa obrigação não é uma realidade. Não é porque ele está desempregado e você está empregada que você será obrigada a pagar uma pensão alimentícia para ele. O que acontece? Normalmente, até o homem hoje vem pedindo... Isso em caso de separação, né, doutora? Em caso de separação, claro, é o que nós estamos falando. Um casamento ou numa união estável também, e há uma separação. O que acontece? Alimentos é sempre um binômio. Qual é esse binômio? É o binômio da necessidade, daquele que precisa e daquele que pode. Necessidade e possibilidade. Muitas das vezes, essa pessoa que está desempregada, ela não está com emprego formal, mas ela faz bicos, ela tem pequenos trabalhos, isso não significa que ela não ganha nada. E muitas vezes a outra pessoa tem um emprego formal. E essa é a questão. Quando alguém tem um emprego formal, o outro que tem um emprego informal ou vive de pequenos trabalhos, ele se sente no direito de pedir uma pensão alimentícia. Isso não significa que ele vai obter. Pode ser que sim, pode ser que não. É o juiz que vai avaliar. Ou se vocês se entenderem que há sim, momentaneamente, a necessidade de alguém de ter esta pensão, este sustento para poder viver, então há o acordo. Caso contrário, vai para o judiciário e o judiciário vai amealhar, vai verificar se realmente esta pessoa que se diz desempregada, ela realmente não tem nenhuma condição de se sustentar. Vamos lembrar, Luciana, que muitas vezes esse casal tem filhos.
Como ficam os filhos? Será que eles vão ficar só na conta daquele que vai ficar com a guarda? Por exemplo, a mãe está com a guarda, o outro está desempregado, então simplesmente ele deixa de pagar ou não paga? Não é assim que funciona. Os juízes, eles têm bastante sensibilidade para observar as necessidades e aquilo que pode e aquilo que não pode. Agora, no caso da pensão, foi justamente o caso que ela citou, do marido desempregado, talvez receber uma pensão da esposa, ou se ele estivesse doente, impossibilitado de trabalhar, nesse caso caberia a pensão? Muito provavelmente sim. Claro, se ele estiver doente, se ele estiver impossibilitado, ou se o INSS estiver provendo, aí não, porque você tem já o INSS provendo essa doença, provendo de alguma forma. Caso contrário, muito provavelmente ele irá conseguir sim que a ex-esposa pague uma pensão a ele. Mas vamos lembrar que isso já cabe, Luciana, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje, a indústria que nós chamávamos antigamente, a indústria da pensão alimentícia, não é uma coisa já natural entre nós. Hoje, de uma forma geral, a mulher trabalha, o homem trabalha, o jovem já está no mercado de trabalho, ele precisa estar estudando, ele precisa estar no mercado de trabalho. O que acontece? Neste momento, você não tem o que fazer. Quando há um pedido de pensão, obviamente, o juiz verifica e ele põe um prazo. Normalmente, pode ser que esse homem peça uma pensão, consiga, mas ele vai dar um prazo. 6 meses, 3 meses, 1 ano, tanto para homens quanto para mulheres, até para que eles possam voltar ao mercado de trabalho. É raro você ver, na atualidade, juízes que deferem pensões alimentícias para o resto da vida. É bastante difícil. Doutora, ainda falando sobre separação, geralmente os filhos acabam ficando com as mães. As mães ainda têm essa prevalência com relação à guarda dos filhos ou não? Já mudou bastante esse cenário? É bem colocado. Realmente já mudou o cenário. O que significa? Depois da Constituição de 88, que é a nossa Constituição, homens e mulheres têm os mesmos direitos. Se eles têm os mesmos direitos e deveres, então, com certeza, tanto o homem quanto a mulher pode ficar com a guarda do seu filho. Vamos lembrar que hoje você tem não só a antiga guarda unilateral, só um ficava com a guarda, o outro só pagava a pensão e fazia visitas, né, quando fazia ou quando o outro cônjuge, a esposa, deixava ver os filhos. Isso é uma questão muito, muito desagradável, mas hoje você tem uma série de possibilidades onde o homem também pode ter a guarda. É claro que quando você tem crianças pequenas, menores, infantes, e quando eu digo crianças pequenas, com certeza até os 12 anos, que é quando se entende que a criança, não que ela vai optar, mas o juiz ele pode observar que a criança ela pode deixar de ficar, por exemplo, com a mãe e ficar com o pai ou vice-versa. Mas quando as crianças são menores, pequenas, normalmente deixa-se com a mãe. Até porque existe talvez uma dependência maior. Há uma necessidade, não vou dizer que o amor materno é maior que o amor paterno, não. Mas a mãe tem toda uma outra conotação, é da biologia, é da mãe, que ela fique naturalmente com seus filhos menores, porque há uma série de necessidades. Volto a repetir, não impede que o homem possa ficar. Agora, tem uma coisa muito importante. Hoje você não tem, como eu dizia, só a guarda unilateral. Hoje você tem várias possibilidades. Você tem a guarda compartilhada quando ela é possível. Quando o juiz verifica dessa possibilidade, os pais moram muito próximos, há um entendimento muito bom entre eles, é muito importante que se dê a guarda compartilhada, porque aí você tem uma tranquilidade, tanto o pai quanto a mãe, eles não têm horários muito definidos, há uma abertura um pouco melhor quando há um entendimento, tá? Eu depois também, se você quiser, a gente explica um pouquinho as diferenças, porque tem muita gente que confunde com guarda alternada, que é alguma coisa que o judiciário não gosta muito. Hoje nós estamos conversando com a doutora Ivone Zeger, que é uma advogada especializada em direito de família e herança. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da nossa convidada, você pode consultar justamente o site dela, que é este que aparece aí no seu monitor, www.ivonezeger.com.br.
Se você quiser se aprofundar também um pouco mais nos conceitos que estão sendo discutidos aqui, você tem à disposição os 2 livros de autoria da nossa convidada que vão aparecer aí no seu monitor. Família, Perguntas e Respostas, e o próximo que você também vai acompanhar a partir de agora, Herança, Perguntas e Respostas. São 2 importantes livros que tiram várias dúvidas da população a respeito desses 2 temas. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais com a nossa convidada. Até já.